E a mensagem de hoje o tema é a educação de filhos do ponto de vista de Deus. Você vai dizer, eu não sou pai, ou você vai dizer, eu não estou interessado, isso não diz respeito a mim. Eu acho que nós temos que entender que a palavra que nós vamos trazer nesta manhã, ela se destina a todos nós, pais, filhos, ou futuros pais, ou Deus pode usar você para ajudar outras pessoas que estejam enfrentando situações semelhantes. Eu sei que nem é fácil, não é fácil você chegar para alguém e se intrometer na vida dela e dar-lhe conselhos que ela não pediu. Mas quem sabe Deus pode usar você e a pessoa pode chegar a você e pedir ajuda e você tem a oportunidade de falar. A gente não deve estar indo e falando as coisas à torta e à direita. Eu creio que a gente tem que pedir direção de Deus, mas quando a gente faz isso, Ele dá. Então, se você já foi pai, seus filhos estão criados, você diz, eu não preciso disso. Vai precisar sim. Você tem netos? Se tem. E tem pessoas que vão precisar da sua ajuda. Então, vamos atentar e tirar para nós lições preciosas. O texto básico é um texto de iniciação para a mensagem, porque nós vamos usar vários textos bíblicos. Você tem duas opções, abrir a sua Bíblia e acompanhar, ou então prestar bastante atenção. Eu prefiro, quando eu estou ouvindo, prestar bastante atenção. E se o texto me traz dúvida, aquilo que está sendo dito, eu vou lá e confiro. Mas vamos prestar atenção. Na Bíblia nós temos um mandamento de Deus aos pais em relação aos seus filhos. Não pense que eu vou repetir o que já falei. Vou falar sim sobre o que eu já falei, mas não da mesma forma e com aplicação diferente, como vocês vão ver. Provérbios 22:6 diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Bem, alguns pensam que devem deixar os filhos decidirem sobre o que eles querem, onde querem ir, o que eles querem fazer. O que você quer fazer hoje, meu filho, minha filha? Ou o que vocês querem fazer hoje? Não tem nenhum problema em ouvir os filhos, mas quem tem que decidir são vocês, pais. Ou você, quando vier a ser pai. Há pais que dizem, eu não quero vir à igreja. Eu fico pensando, que tipo de pai e mãe são esses que deixam o filho fazer o que ele quer? Nós temos que entender que o filho não tem vontade própria quando está debaixo da tutela, do governo, da responsabilidade dos pais. Quem tem que dizer para o filho o que é bom e o que não é bom são os pais. Filhos querem dormir até tarde, filhos não vão querer vir na igreja, até porque muitos não têm ainda uma experiência com ele. Mas cabe a você dizer, não, nós vamos, todos, a família inteira, vamos para a igreja. Agora, não é trazer na raça, brigando, e que isso aí não vai, mas é saber como falar. A questão não é o que você diz, é como você diz. Você pode ser... Bom, primeiro a Bíblia diz que eu e você devemos ser cheios do Espírito. E o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, são 9 gomos de uma mesma fruta, se a gente pode assim dizer, ou de um mesmo fruto. E é o Espírito de Deus que pode nos dar isso. Você não tem isso, eu não tenho isso. É algo que é resultado do seu relacionamento com Deus, da sua dependência de Deus. Então não é o que você fala, é como você fala. Como é que você se relaciona com seu cônjuge, como é que você se relaciona com seus filhos. Você pode, através de uma palavra firme, mostrar que você ama esse filho, ama essa filha, e que ele deve obediência a você. Eu digo isso especialmente a crianças e o filho até ele ter uma idade que, bom, cada detalhe, cada caso é um caso, eu não quero generalizar, mas em certos casos talvez a gente tenha que radicalizar, mas eu não vou dizer como. Se você quer ajuda, eu estou pronto a ajudar, não tenho todas as respostas, mas peça a Deus direção, seja sábio e você vai saber como fazer ou não. Hoje nós temos uma cultura no mundo em que pais concordam em que filhos levem a namorada para a casa do filho e dormem juntos. Isso é uma cultura mundana e nenhum pai sensato vai deixar um negócio desse. A questão do sexo antes do casamento, você pode ensinar, orientar e alertar o filho sobre as consequências disso, o filho ou a filha, né? Você não está criando filhos para mantê-los o tempo todo debaixo da sua proteção. Você não pode sair com seu filho em todo lugar que ele vai, quando ele adquire uma certa idade, mas cabe você dizer, olha, isso está acontecendo assim, não pode. Por quê? Você mostrar as consequências de um tal procedimento ou quaisquer outros que contrariam a palavra de Deus. Por outro lado, assim como o texto diz, ensina a criança o caminho, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O texto mostra claramente que quando fazemos isso com a criança, isso fica na mente dela, não é tirado, não é removido, está lá. O filho pode até em alguma ocasião sair fora do caminho, mas ele não vai ter paz lá fora do caminho, porque ele teve o ensino e ele sabe a verdade. Então, a criança recebe. Nós temos que entender que a criança, eu sei que existe modo de pensar diferente em termos de tempo, mas eu aprendi que até os 6 anos você consegue moldar, ensinar, orientar um filho, uma filha e moldar essa criança conforme você sabe deve fazer. Depois dessa idade as coisas são mais difíceis e à medida que os filhos crescem, vai ser muito mais difícil você obter resultados significativos na vida desse filho ou dessa filha. Mas se você já se perdeu no caminho,
Então, peça a direção de Deus, se humilhe diante dele. E se o filho está rebelde, ele vai ter que aprender do modo que não é o ideal. O mundo é mau, é perverso, e a desobediência sempre vai trazer consequências sérias. Então, enquanto é tempo, ensine ao seu filho, à sua filha, o caminho que deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele. Quando ficar velho, não vai se desviar dele. Segundo ponto, os filhos devem obediência aos mandamentos e ensino de seus pais. Já vimos isso domingos anteriores. Meu filho, Provérbios 6, 20 e 21. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados no seu coração, pendure-os no seu pescoço. A pergunta que faz é por quê? E a resposta vem no verso seguinte, aliás, no verso 22, exatamente. Porque os mandamentos e a instrução dos pais são meios de direção, proteção para os filhos. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Quando você andar, você sabe, o filho vai saber o que tem que fazer, como deve andar. Quando ele se deitar, ele vai ter a paz de quem fez o que tinha que fazer. Ele vai saber que fez o certo, vai ter paz. E você vai ter proteção. As pessoas, quando fazem as coisas erradas, vivem o tempo todo ansiosas, preocupadas em serem pegas, em serem descobertas no mal que está sendo feito, na prática ilícita, no pecado, na transgressão. A pessoa não tem paz. E você não está sujeito a nenhuma situação decorrente do pecado. Você deita, dorme em paz, sabe-se guardado por Deus, porque Deus opera com liberdade na sua vida. E quando acordar, você vai saber o que fazer, porque você aprendeu, e é isso que é responsabilidade dos pais, dar diretrizes, dar orientação. Isso é uma coisa que dá trabalho, muito trabalho. Então, se você não quer ter trabalho com filhos, então não se case, porque filhos dão trabalho. E quando eu digo dão trabalho é porque requerem dos pais cuidados, atenção, e por isso que a Bíblia diz que obedecê-los é justo. Por que ainda, perguntamos? Porque o mandamento e a instrução dos pais são meios de direção, proteção e de condução dos filhos ao caminho da vida. Provérbios 6, 23 diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O mandamento é lâmpada. Que mandamento? O mandamento do Pai, porque é isso que vinha sendo dito no verso 20. E a instrução é luz. Que instrução é essa? A da mãe. Eu tenho que dizer o que já foi dito muitas vezes. É verdade que alguns podem ter pais não são bons exemplos, mas se você tem maturidade para discernir isso, então busque direção de Deus na palavra, na oração, e Deus vai lhe dar norte e direção.
para você ser exemplo para os pais que não obedecem a Deus e para ganhá-los para Jesus. Porque o mandamento é lâmpada, instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser corrigido. E muitos pais e mães não querem desagradar os filhos, porque querem ter o amor deles. Mas se você não repreender seus filhos, depois você vai ter outra coisa, que não é o amor dos filhos. Eles vão acusar você da sua negligência e vão mostrar a você que você falhou naquilo que eles são hoje, que você está tentando corrigir. Quando os filhos são corrigidos, são repreendidos, eles vão amar os seus pais. Eles vão amar aqueles que os corrigem. Agora, pode ser que na hora ele não ache bom. Nenhuma repreensão é boa na hora que você recebe. A Bíblia diz isso com clareza. Mas depois a pessoa vai cair na real e vai entender que foi boa a repreensão. Eu e vocês somos continuamente tratados pelo Senhor. E Ele nos trata como a filhos. E Ele nos repreende. Ele nos corrige. E a correção não é boa quando você a recebe. Você recebe como reprovação. O diabo pode fazer você pensar que ele está te rejeitando. Ele não está rejeitando você, ele está rejeitando o seu comportamento. Então Deus faz isso comigo hoje, fez comigo a vida toda e faz. E os pais devem fazer isso com seus filhos para livrá-los de situações mais tarde que não vão ser agradáveis a eles. Bom, é através do sofrimento que eles vão ter que aprender. É uma escola mais difícil. Eu, como disse, o mundo é mau. Eu não estou dizendo que você deve ver o mundo como, o mundo é terrível. Não. Deus fez as coisas boas. Mas os homens preferiram um caminho separado de Deus, e por isso que o mundo tem o que nós temos aí de muitas formas. O mundo não tem piedade, não tem compaixão, não tem paciência, não vai ter complacência com quem erra. Errou, dançou. Então é importante que nós entendamos isso. Provérbios 4, 3 e 4 diz assim: nós já vimos isso quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Qual é o sentido desse viverá? Você terá uma vida abundante, uma vida frutífera, você terá a vida que Deus planejou para você. Eu estou me referindo aos filhos, né? E o texto que nós vimos, o verso 23 de Provérbios 6, 23, diz assim: as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O caminho da vida é estreito, é apertado. Jesus disse que são poucos os que acham esse caminho. Você não é salvo porque faz, mas porque é salvo você deve trilhar um caminho de retidão, de justiça, de verdade, de transparência. Você não deve ter o que esconder de ninguém, de seus pais, nem do seu cônjuge futuramente. Provérbios 4, 13, retém a instrução
e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. A obediência a Deus e aos princípios que Ele estabeleceu é o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós quebramos esses princípios, muitas vezes pagamos com a vida. Vida física aqui e eternamente também. Para quem se mantém rebelde até o fim. Quando os filhos não ouvem seus pais, eles perdem seus olhos. Já vimos isso também. Os olhos de quem zomba do pai ou quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Olha, o texto está dizendo que quando o filho ou a filha não aceitam a liderança e a direção dos pais, se eles são tementes a Deus, se eles conhecem a Deus, e se seus pais não são fiéis ao Senhor, não conhecem a Deus, vivem uma vida contrária, no mínimo você deve respeitá-los. Você não deve zombar deles, não deve criticá-los, não deve menosprezá-los, porque bons ou maus são seus pais. E você deve honrá-los. E honrar é obedecer naquilo que não contraria a palavra de Deus, é tratar bem, é considerar, e inclusive na velhice, se necessário, você cuidar de seus pais, suprindo, provendo, se eles não tiverem mais como fazê-lo. Agora, quando os filhos se negam, quando os filhos zombam do pai e negam a obediência à mãe, eles vão ficar sem direção. E eles vão andar nas trevas. A palavra de Deus mostra que quem recusa o ensino e a disciplina vai andar em densas trevas. Provérbios 4, 18 e 19 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como uma escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Então aqui nós temos uma distinção entre o justo e o ímpio. Quem se submete à liderança dos pais, ou pelo menos se eles não são do Senhor, no mínimo você respeita, você honra, você trata bem, você dá o melhor tratamento, porque assim você vai revelar Cristo aos seus pais, se eles não são crentes. Não é respondendo, não é tratando mal, não é menosprezando, não é zombando. Eu tenho um exemplo bem triste na Bíblia dos 3 filhos de Noé. Os irmãos sabem que Noé, lá pelas tantas, pisou na bola, encheu a cara de vinho e fez o que todo mundo que enche a cara faz. Perde o senso e começa a fazer coisas que não deviam ser feitas. E ele ficou nu na tenda dele. Um dos filhos entrou lá e viu que ele estava nu, voltou e contou, aliás, foi Cã ou irmãos. A sua atitude foi vista como alguém que estava falando mal do seu pai. Seu pai pode ser um bêbado inveterado, pode ser alguém que pratica atos que você não gosta e não acha que está legal, mas não fale mal do seu pai. Não critique o seu pai ou a sua mãe, porque isso não
tem respaldo na Bíblia. O que aconteceu com Cã? Ele foi lá e contou para os seus irmãos. O que os irmãos fizeram? Quem foi que viu o pai nu? Foi Cão, ou Cã. E os irmãos não quiseram ver a nudez do pai. E em respeito ao pai, então pegaram um lençol ou algo semelhante e entraram de costas na tenda do pai e cobriram a nudez do pai. Quando o pai caiu na real, ele viu o que tinha acontecido. E esse pai amaldiçoou Cão ou Cã porque fez isso, porque contou. Eu não estou dizendo que está certo, eu não estou dizendo que o pai deve amaldiçoar, mas se amaldiçoar, meu filho sai de baixo, porque eles são autoridades sobre vocês. E se você é crente, não permita que socorra, ande com o pé no chinelo, faça o seu dever de casa, tema a Deus e trate bem o seu pai, para que ele nunca venha te amaldiçoar, seu pai ou sua mãe. Eu sei que muitos pais dizem, você não vai dar nada. Quando acontecer isso, se seu pai ou sua mãe disser isso para você, se você tem consciência do que você é em Cristo, diz, Senhor, tu estás ouvindo. Então, eu não quero isso para a minha vida. Eu creio que eu posso em Ti. Eu creio que eu vou vencer, mas não é no grito, não é com rebeldia, não é com respondendo, não é criticando, é sendo aquilo para o que você foi salvo. É para você ser modelo para quem não conhece a Deus. E se eu errar? Peça perdão, para isso que existe perdão. Não é uma porta que você deve entrar por ela. Perdão é em caso de emergência. Você errou, vai lá e pede perdão. Mas não é para você, bom, eu vou errar, depois eu vou pedir perdão. Esse não é o ensino do Novo Testamento. Se alguém pecar deliberadamente, a Bíblia diz que não tem perdão. Se você escolhe viver no pecado, é uma escolha que você faz. Mas se você tem o conhecimento de Deus, sabe o que é certo, e pratica o que é errado, uma coisa é você não prestar atenção, pisar numa casca de banana e cair no chão e se quebrar um osso. Ninguém quer fazer isso de propósito. Quando você escorrega numa casca de banana e cai e quebra o osso, você não queria isso. A dor da quebra do osso é bem significativo, você fica imobilizado, você não quer isso. Ninguém vai andando pela rua e cai dentro do buraco e acha que isso é legal. Sempre acontece quando você não olha para onde você anda, mas aí não foi proposital. Você não quis fazer isso. Então, assim é o pecado na minha vida e na sua vida. Então, não pense você que eu não luto contra o pecado. Luto dia e noite. Cada um na sua área, nas suas circunstâncias diferentes uns dos outros, mas para andar na luz você tem que renunciar ao pecado todo dia, nas suas mais variadas formas. Eu já disse aqui muitas vezes que eu fico impressionado de ver coisas que são trazidas à minha mente que eu não estava nem pensando, nem eu sei de onde veio. A Bíblia diz que eu e você temos um crivo, quem sabe o que é um crivo aqui? É uma espécie de uma peneira em que só passa o que você quer que passe ali. Então, o que não vem de Deus, você rejeita. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, quando vem esses pensamentos, eu sei, você saberá que isso não vem de Deus. Deus não traz você nenhum pensamento que leve você a pecar, a errar, a transgredir. Quando vem, pode saber que vem do inferno. E o diabo trabalha o tempo todo para colocar pensamentos, ideias na sua mente que não são verdadeiros, não são puros, não são justos, não é algo que dignifica, que é louvável. Então sai fora e repreende o mal e não permita que ele se aloje, não dê oportunidade a esses pensamentos deles crescerem, porque se você fizer isso, você acaba pecando. Como todo ser humano, a criança é inclinada à prática do mal, desde a mais tenra idade. Quando ela vai crescendo, ela já manifesta aquela rebeldia. E uma coisa é a criança chorar de fome, é chorar porque ela está sendo incomodada, porque ela precisa ser trocada de fralda, e porque ela está sentindo algum incômodo. Mas existe aquela criança que faz birra. Isso acontece desde muito cedo. Então, todo ser humano, e a criança se inclui aí, é claro, é inclinada à prática do mal. Por isso ela precisa de amor, precisa de ensino, precisa de correção, precisa de ensino, repreensão, correção e reeducação. Então, como é que funciona isso? Isso funciona da seguinte maneira: a criança não aprende muitas vezes da primeira vez, você tem que ensinar várias vezes. Então você ensina, ela pisa na bola, você vai lá, ensina, repreende, e você corrige o curso dela, mostra para ela o que ela tem que fazer, e é assim que tem que ser feito. Você ensina, você repreende, você corrige o curso e educa a criança novamente. Esses passos dados corretamente vão produzir muito fruto. Agora, o primeiro item é o amor, e é evidência de amor dar tempo para os filhos. Você vai precisar de tempo para dar esse atendimento e cuidar, porque essas coisas não acontecem por osmose, não é algo que acontece automaticamente. Você não pode delegar a responsabilidade dos seus filhos a terceiros. Há quem pense que a igreja é responsável por educar os seus filhos. Não é, não. São os pais que têm de educar os seus filhos. A igreja ensina a palavra, mas se eles não tiverem o respaldo desse ensino em casa, se não tiverem um acompanhamento em casa, o que eles recebem aqui não vai adiantar nada. Eles precisam ser cuidados, eles exigem tempo, exigem dedicação. E normalmente hoje os pais estão muito preocupados em fazer o que querem. Eu não estou generalizando, mas a gente vê, pelo que ouvimos e sabemos através das mídias, que muitos pais estão muito mais preocupados com seus próprios interesses do que em criar filhos, como a Bíblia manda que eles criem.
Então, é por isso que eu tenho que repetir, se você não quer se dar a este trabalho, então não case. Por isso, os pais devem amar, ensinar, repreender, corrigir e educar os filhos na justiça através das Escrituras. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Deixa eu ver se é isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É este ensino, é essa repreensão, é essa correção e essa reeducação que os pais administram aos filhos, que vai fazer dele um homem, uma mulher perfeita. Quando eu falo perfeito, o texto está dizendo perfeito, é a busca que você tem de levar os seus filhos a fazerem o melhor, fazer o que é certo, o que é direito, e eles se tornem aptos para viverem no mundo e saberem discernir o que é certo e o que é errado, e escolham viver como Deus quer. Mas isso precisa de instrução. A disciplina exigida pelos pais aos filhos é uma prova de amor aos filhos. Hebreus 12, 5 a 8. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Aquilo que vimos falando anteriormente. Por quê? O texto responde: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Correção, repreensão é uma evidência de amor dos pais pelos filhos. Agora a questão é como é que se corrige, né? Mas isso é outra coisa, nós vamos ver daqui a pouco, se Deus permitir. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? É uma pergunta que o texto bíblico está fazendo. Qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Isso é o plano de Deus, isso é o propósito de Deus através dos pais. Mas ele diz: mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês não são filhos. São bastardos e não filhos. O que é bastardo? É um filho ilegítimo. Porque o pai não corrigiria aquele filho. Não é filho dele. Pais precisam corrigir seus filhos. É evidência de amor, é evidência de interesse em que ele seja uma pessoa de bem, o filho ou a filha. Pais que amam seus filhos vão discipliná-los com dedicação. Provérbios 3,12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Pais que deixam de disciplinar os seus filhos não revelam cuidado e amor. O texto diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo.
O que retém a vara odeia o seu filho. Quando os pais fazem isso, quando os pais não disciplinam seus filhos, eles pensam que estão fazendo certo. Na realidade, o que eles temem não é o bem do filho. Aliás, o que eles estão fazendo não é dando o melhor para os filhos. Estão fazendo com que os filhos os amem. E você não deve buscar o amor dos seus filhos para você. Você está criando os filhos para o mundo. Os filhos são pessoas, são hóspedes na sua casa e família, porque um dia eles vão criar asas e eles vão embora. Então, você vai criar filhos corretamente se você repreendê-los quando necessário. Então não é evidência de amor. Você na realidade está querendo o amor deles. É uma forma, você é carente, profundamente carente de amor e quer de todo modo que o filho ame, mesmo quando você deixa ele fazer tudo que quer. Você está criando sarna para se coçar. Você está criando problemas maiores que você terá no futuro. Filho que não é corrigido vai ser um problema na vida dos pais. Então, você não está amando seu filho ou sua filha quando você deixa de corrigir. A Bíblia diz que você está agindo como quem tem ódio. Pode ser que não é ódio consciente, claro que não é, mas é um amor doentio que vai levar você a pôr o seu filho, a sua filha, a perder-se. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. A Bíblia ensina que a vara é excelente instrumento de disciplina que os pais devem usar com seus filhos. Provérbios 22:15, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Eu sei que não é o ensino à luz do mundo e do tempo em que nós vivemos que encontra acolhida. Muitos podem até querer me prender por causa disso aqui. Eu não estou sentindo que você tem que maltratar seu filho. Olha, eu não sei se alguém apanhou mais do que eu já apanhei na vida, sabe? Mas eu apanhei muito. Eu não era fácil. E apanhei muito, surras. Agora, não tem nenhuma marca de surra no meu corpo. Doeu, mas doeu muito. E eu chorava que era uma coisa tremenda, da dor que eu sentia naquilo. Mas nunca recebi uma pancada, um safanão ou algo agressivo. Era dado, bem dado. Eu já disse que quem me corrigia mais era minha irmã mais velha. Ela me obrigava a deitar no colo dela, ela pegava um chinelo e o bumbum é um bom lugar para se disciplinar uma criança sem machucar. A carne ali é fofa, é abundante. Então não machuca, não dilacera, não é para isso, né? Então a criança precisa sentir a dor da desobediência, a dor da prática do mal, porque se ela não aprender agora, ela vai ter que aprender depois, isso vai ser custoso. O mundo não tem consideração com as pessoas que falham.
com as pessoas que não cumprem ordens, com as pessoas que não obedecem, não vão durar em emprego nenhum. Então, quando os filhos são, o texto diz, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que é tolice? Tolice aqui é insensatez, é falta de juízo, e a criança não tem juízo mesmo. Mas como é que você vai levar a criança a amadurecer? É quando ela sente que quando ela faz o errado, ela vai sofrer as consequências. Existem várias formas de punir uma criança. Você pode colocá-la como eu ficava de castigo adoitado no canto de uma sala e não podia olhar para lugar nenhum, tinha que ficar com a cara na parede. Ou então você é punido a criança pode ser punida com algo que ela vai deixar de receber, que vem recebendo. Pode ser uma mesada, ou eu nunca recebi mesada não, porque naquela época não existia isso não. Mas você pode fazer, eu sei que os pais fazem isso hoje, então olha, você não vai ter esse prêmio, não vai ter essa vantagem, ou você não vai poder ir aonde você gosta de ir. E um castigo que você não deve impor aos filhos é proibido de vir na igreja. Você está entrando por um caminho errado, porque esse caminho vai afastá-lo da igreja. Quando os filhos são disciplinados, eles aprendem a verdadeira sabedoria. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria. A criança aprende, é uma linguagem que ela aprende. Aprende a não fazer o mal. Os filhos entreguem a sua própria vontade, eles envergonharão seus pais. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Envergonha os pais, entristece os pais, envergonha os pais publicamente. É vergonhoso, é vexatório uma criança birrenta. E você já viu, eu já vi tantas crianças birrentas, chama a atenção de toda uma plateia que fica julgando esse pai e essa mãe, porque não tomam as devidas providências para resolver o problema. Quem disciplina seu filho tem paz e prazer agora e no futuro. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Se você quer ter descanso, corrija agora, porque depois você vai ter descanso. Mas se não corrigir agora, você vai ter um inferno. Porque esse filho vai ser motivo de tristeza, de problemas. A vara não tira a vida dos filhos. Ao contrário, evita que eles morram. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Quando filhos não aprendem a obedecer, os pais não obedecem os pais, eles não vão obedecer ninguém, muito menos a Deus. Como é que os filhos vão aprender a obedecer a Deus se não obedecem nem aos seus pais? Então, isso tem que ser reconhecido e levado em consideração. Se queremos que os nossos filhos temam a Deus,
vamos discipliná-los, vamos ensinar-lhes a palavra, vamos gastar tempo com eles. Você a castigará com a vara e livrará uma dela do inferno. Agora, uma coisa importante. A disciplina aplicada à criança deve transmitir amor e não ódio. Corrige o seu filho enquanto há esperança, mas não se cedo a ponto de matá-lo. Nós sabemos de casos aí pela televisão que, aliás, foram reportagens e saíram nos noticiários há algum tempo atrás, pais que mataram seus filhos. Ali é coisa de louco, né? Mas eu só quero usar esse detalhe para você entender que você não deve corrigir seus filhos com raiva. Ah, você nunca fez isso? Eu já fiz isso, muitas vezes. A Bia já me disse, eu fiquei alarmado, porque eu não me lembrava disso, mas ela me fez lembrar, aliás, ela não me fez lembrar, ela me fez saber que eu a corrigi muitas vezes com raiva. Ela disse que eu fazia até uma cara assim de... Eu fiquei, não é possível, mas eu creio que ela estava certa. Foi o que ela viu em mim. Ela viu expressão de raiva. E normalmente os pais só chegam a aplicar a disciplina nos filhos quando eles estão com muita raiva, né? Então vão lá e quase matam a criança. Isso aí é ruim, a criança vai ter uma imagem ruim. Graças a Deus eu já pedi perdão para ela e ela me perdoou. Mas isso cria uma imagem ruim dos pais e do amor que os pais devem aos filhos, né? Então a correção deve ser um modo de ensino e de amor, uma revelação do amor dos pais. Eu lembro-me que eu sempre bati muito nos filhos com cinto, tirava o cinto e batia nas pernas deles. Mas antes eu tinha uma conversa com eles. Paulo Henrique apanhou um bocado também. E ele podia dar aqui esse testemunho, mas eu dizia, olha meu filho, eu vou te bater, mas vai doer muito mais em mim, pode ter certeza. Eu não gosto de fazer isso, não tenho prazer em fazer isso, mas eu preciso fazer. E você pode ter certeza, dói mesmo, doía mesmo em mim. Não é uma coisa fácil de se disciplinar os filhos, dói, você sente pena. Então não tem que ser quando você está com raiva, deixa a raiva passar, mas depois vai lá e conversa com o filho ou a filha e diz, olha, você vai precisar ter uma correção. Como as coisas devem acontecer? Você fala uma vez, bom, você ensina, depois a criança erra e você então corrige, repreende, corrige e ensina. Se ela errar outra vez, você tem que fazer a seguinte pergunta: você entendeu o que eu disse para você? Então ouça a criança, porque às vezes ela está entendendo diferente. Você não está sendo um bom comunicador. Então é preciso você falar de forma que a criança entenda. Às vezes os pais dão ordens aos filhos, mas eles não entenderam. E eles vão continuar fazendo errado. Então tenha certeza de que eles aprenderam, que eles entenderam o que você está ensinando.
Então, da próxima vez, da terceira vez, errou a primeira vez, você ensinou uma vez, depois ensinou a segunda, você confrontou, você buscou saber se o filho aprendeu ou não, então, e você pediu que ele repetisse o que você disse com as palavras dele e ele entendeu. Aí você diz, olha, se errar mais uma vez, aí você vai ser disciplinado. E a disciplina que eu me refiro aí é a vara mesmo, né? E a gente deve proceder dessa maneira. A criança precisa ouvir. Eu, quando era menino, eu fazia por esperteza, né? Quando me chamavam para um banheiro desativado, tinha lá na minha casa, lá quando eu era criança. E então, antes de me baterem, eu falava assim, por favor, me explica, eu quero entender. Mas era para ganhar tempo. E eu conseguia amainar, às vezes, a raiva de quem queria me punir, né? No caso era minha irmã. E minha mãe me bateu algumas vezes, mas eu já fui quase neto. E a minha irmã mais nova ainda foi mais neta ainda, né? E neto não é tratado como filho, porque é mais... Às vezes os avós estragam a vida dos filhos, os netos, né? Porque fazem todas as concessões, não só essa vez. Mas o fato é que quem me castigava mesmo era minha irmã. E eu pedia, me explica. Ela explicava, eu falava, explica mais uma vez que eu quero entender. E aí eu ia ganhando tempo, ela ia amenizando aquele ímpeto de bater, e eu acho que ajudava a não apanhar muito, mas eu apanhava assim mesmo. Então, a disciplina deve ser aplicada com amor. Isso não é fácil, mas é necessário. Corrija o seu filho enquanto há esperança. Provérbios 19, 18. Mas não se exceda a ponto de matar. Não obstante, todo ensino, toda repreensão, toda correção, toda reeducação na justiça pode esbarrar num obstáculo considerável. São os pais que não se sujeitam ao ensino de Deus. Isso é compreensível no incrédulo, mas não é de se esperar isso de um cristão verdadeiro. Quando os pais não se sujeitam ao ensino de Deus, não se deixam repreender, não querem se corrigir, não desejam ser reeducados, então os filhos não vão fazer isso. Todo ensino, toda repreensão, toda correção, toda reeducação na justiça, então esbarra muitas vezes aí nessa barreira. Quando os pais são indisciplinados, desobedientes, rebeldes, resistentes a todo tratamento e treinamento, resistentes a toda disciplina, então eles vão ter um péssimo exemplo nos pais. Filhos precisam de modelos, de parâmetros. Filhos precisam de norte e direção. Filhos aprendem muito mais. Aprendem sim por palavras, mas aprendem muito mais pelo que eles veem na vida de seus pais. Um exemplo, dizem por aí, vale mais do que 1000 palavras. Então ensine, mas seja o exemplo. E se errar, peça perdão. Para quem? Para os filhos? Sim. Pode ser a criança
se for um bebê, não tem como, você não vai bater em bebê. Mas você peça perdão, olha, eu errei, não como o que eu fiz, o que eu disse, mas a forma como eu disse, eu fui agressivo, estava com ódio, estava com rancor, enfim, você vai dizer tudo que você errou, onde pisou na bola, o que você fez de errado, quando você foi um mau exemplo para eles. Filhos que me dizem, olha, vai para a igreja, mas eles nunca foram para a igreja, eles nunca foram assíduos, nunca foram dedicados ao Senhor e querem que seus filhos sejam. Finalmente, os pais devem criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina no dicionário diz assim: ordem ou regulamentos que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma família com reflexos na sociedade. Então, são normas, são coisas que cada lar deve ter. O filho deve ter hora para chegar em casa, deve ter horário para comer, horário para dormir, e isso vai ensinando a criança a ser disciplinada. E deve ter limites. Os limites são necessários. Os filhos se sentem seguros quando eles sabem até onde eles podem ir. Já a palavra admoestação é um aviso ou repreensão feita de forma branda e benevolente para corrigir o erro. É o que diz o dicionário. O termo pode significar um conselho, uma advertência, uma censura, com o objetivo de alertar alguém para não repetir o mesmo erro. Conclusão. A pergunta necessária dirigida aos pais é: vocês estão dispostos a criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor? Isso pode requerer uma mudança de atitude, levando os pais ao arrependimento, a confessarem o seu erro para os filhos, pedirem perdão a eles e se disporem a ser obedientes, para serem exemplos para os filhos, onde eles falharam, e dedicarem tempo para ensiná-los, para repreendê-los, para corrigi-los e reeducá-los na justiça, sobretudo para estar com eles, para ouvir, dar tempo. Você vai perguntar: você fez isso com seus filhos? Eu fiz até certo ponto. Instruí todos eles na palavra, levei eles a Cristo, um por um. Agora, não fui um pai que gastasse muito tempo com os filhos, que brincava com eles no chão. Nunca fiz isso, infelizmente não fiz. Erro grande. E a gente dá o que recebe, né? Não estou acusando meus pais, não. Meus pais, para mim, são pessoas admiráveis, mas era o que eles tinham também. Vieram de uma cultura diferente, austera, e a gente acaba sendo e transmitindo, pelo menos em parte, aquilo que a gente aprendeu, né, e viu. A pergunta que devemos fazer aos filhos é: vocês estão dispostos a trilharem o caminho da obediência aos pais e ao Senhor?
Isso deve também levar vocês ao arrependimento, se for necessário pedir perdão para os seus pais, a confessarem a sua desobediência a eles e pedir perdão, e se disporem a fazer o que é certo. E isso vai implicar em mudança de comportamento, de atitude, né? Nunca é tarde para essas mudanças.